E aí, beleza? Para você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Para você que já me conhece, hoje eu estou aqui com mais uma entrevista com os candidatos a prefeitos de São Paulo. Pela segunda vez, André Matarazzo. André, eu quero te agradecer por essa visita aqui pra gente. E aqui hoje, como na última vez, você já... Vou te chamar de você. É isso. Vou te chamar de você. Melhor. É isso aí. Como na última você já deixou claro pra gente a sua trajetória e tal, hoje eu quero saber como é que vai ser André Matarazzo, prefeito de São Paulo. Vamos começar com a educação. O que você tem pra gente como educação? Bom, primeiro eu queria dar boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Para você, Negão, muito obrigado pelo convite, mais um convite. Olha, educação para mim é uma coisa muito sensível. E vou te dizer o seguinte, você sabe que a cidade de São Paulo tem 50% da população morando aqui no centro expandido e a outra metade na periferia. Então, na metade que mora na periferia, só tem 10% dos empregos. Então as pessoas têm que vir todo dia e voltar para o centro expandido para trabalhar. Isso faz com que essas pessoas fiquem 5, 6 horas por dia no ônibus. E com quem ficam os filhos? Então eu pensei em fazer o seguinte, a educação chamada formação integral, formação período integral. O que é isso? Você tem o período de escola, vamos dizer, das 8 ao meio-dia. Depois, a criança com o mesmo ônibus escolar, ela vai ou para um equipamento nosso da prefeitura, né, esportivo, que são os CDCs, ou os clubes da cidade, ou os CELs, ou vai para um equipamento cultural, que são os teatros, são também nos CELs, tem esses teatros, tem os teatros nos bairros, tem as bibliotecas, que são cerca de 70 na cidade. Mas para isso, nós precisamos, primeiro, recuperar os CDCs. Você sabe que são 250 CDCs na cidade. Hoje não é mais da prefeitura. Perto disso. São da prefeitura, que está metade na mão do crime organizado, a outra metade está na mão de um apaniguado qualquer que pôs um bar lá dentro e está alugando as quadras. Nós precisamos retomar isso e fazer entidades privadas da comunidade administrarem esses CDCs. E tem os 50 clubes, que são clubes grandes, aí com piscinas grandes, quadras, campos, etc., além dos CELs, que tem piscina semiolímpica. E no caso da cultura, aí não, você só precisa modernizar as bibliotecas, fazer um modelo de biblioteca que funcione no horário bom para as pessoas e que tenha lá muita multimídia, que hoje biblioteca só com livros, sem computador, você não consegue, você não vai prender. As bibliotecas têm que se transformar numa espécie de centro cultural. Mas aí o senhor pretende criar tipo uma para perto de escolas? Não, elas têm perto, tem 70. Então, se não estão, vai para mais perto que tiver da escola. Pode ir para das fábricas de cultura, pode ir para dos CELs. Ah, entendi. Hoje nós temos então 70 bibliotecas. Que são só bibliotecas, mas os CELs também têm bibliotecas. Isso, é isso que eu... As fábricas de cultura também têm bibliotecas. Então a criança pode, onde estiver mais perto, o ônibus leva as crianças para passarem o resto do turno no contraturno da escola lá. Então a criança ficará com merenda, transporte, de manhã até o final do dia. Isso vai ser até qual até série? O fim, toda a série municipal. Todas as séries. Todas as séries municipais. E a questão dos CELs? O senhor pretende criar mais CELs? Que para mim, eu vou ser sincero com o senhor, para mim o CEL foi a melhor ideia que eu já vi no... Eu sempre falo, ela foi tão boa que a gente foi para a prefeitura com o Gilberto Kassab, com o Serra, logo depois da Marta. Nós nem mudamos o nome do projeto, como é usual, que todo mundo faz, que é uma besteira. Não mudou o nome, ainda fizemos um a mais. Era até foi de propósito, para mostrar que o programa é bom, bem aceito. Nós demos uma ajustada no projeto, até porque aí eles já estavam em uso, dava para ver onde é que dava para melhorar. Diminuiu um pouco. Então, diminuiu o tamanho. Diminuiu o tamanho. Mas é isso. Pista de skate nem todos têm. Então, mas aí é muito em função do local e de coisas que tem perto do lugar. Então você tem que complementar, né? E deu para fazer mais, são um pouco mais racionais, mas eu acho que, por exemplo, se não tem pista de skate dentro, deveria ter uma pista de skate perto. Entendeu? Tá. Então, mais CEL, sim, sem dúvida nenhuma. Esse é um modelo ideal, porque a educação caminhará para a educação período integral, da criança ficar na escola o dia inteiro. O futuro é esse. Na gestão do Kassab, o senhor foi o quê? Fui secretário de serviços, fui subprefeito da Sé, fui secretário de serviços e fui secretário de subprefeituras. Porque eu pergunto isso porque eu lembro que existia um projeto
Eu não sei se né, era a área do senhor. Mas existia um projeto que do lado... O céu da cidade de Tiradentes, quem construiu foi o Kassab. Foi o primeiro que nós inauguramos. Isso. Então o senhor conhece onde eu vou dizer. Em frente Avenida dos Metalúrgicos, exatamente, em frente ao hospital. Exatamente em frente ao hospital, tinha um terrenão gigante ali que existia um projeto de construir um centro olímpico, acho que era o nome, porque foi perto fez. Isso. Ele tinha também para fazer um centro de escola para enfermagem, alguma coisa anexo do hospital, né? Esse eu não sei se construiu ou só ampliou, foi alguma coisa assim. Não, o que nós fizemos lá foi bacana, porque aquela Avenida Metalúrgicos, eu brincava que era a Faria Lima de Cidade de Tiradentes, porque nós trocamos toda a calçada, fizemos o ajardinamento dela, fizemos o céu, fez o hospital. O hospital Justiça Seja Feita foi começado no governo da Marta, né? Uhum. Mas estava muito no comecinho. Nós fizemos em Cidade de Tiradentes o grande centro cultural, que é indo mais à frente na Avenida Tiradentes, entrando à esquerda lá em cima, com dinheiro da comunidade francesa que eles mandaram para nós. Era o projeto que tinha lá. E depois fizemos a Fábrica de Cultura também, aí como governo do estado. A Fábrica de Cultura é aquela que fica mais para cá aqui na... Isso, fica para cá. E que é um projeto maravilhoso. Eu sempre falo que foi o projeto mais emocionante que eu fiz na área pública, porque cultura é uma coisa transformadora. E o jovem hoje, quem está hoje na faixa de 10 anos, 12 anos, tal, que vai trabalhar daqui a 8, 10 anos, ou, enfim... as profissões do futuro requerem muita criatividade e a cultura abre a mente das pessoas, né? Sempre costumo dizer que a educação forma, a cultura transforma. As profissões do futuro vão estar muito ligadas à cultura e a cultura ela pode trazer muita geração de renda e emprego e renda, né? E dá, porque na Fábrica de Cultura, por exemplo, tem os cursos de teatro, mas não é teatro só para fazer teatro, só para o ator. Mas tem para o iluminador, tem para o cara que faz cenário, tem para o sonoplasta, enfim, para as várias atividades, para o editor. Então, isso eu acho que é o que o poder público tem que fazer. Acolher o jovem desde o comecinho. Privado ou o senhor quer, tipo, contratar os professores? Contratar. Não, mas não pela prefeitura. Entendi. Porque sabe por quê? Aí eu faço lá vamos dizer, vai acertar um CDC lá de Cidade de Tiradentes. Um novo. Fiz, reformei, vamos começar, precisa pôr professor. Faz concurso para professor. Ganha o cara que mora no Jardim São Luís, na Zona Sul. Que horas ele vai chegar para trabalhar lá? Cá entre nós, eu acho que clube, por exemplo, um CDC, um teatro, o ideal... Está lá em Cidade de Tiradentes, contrata gente de lá. Porque aí o cara de lá, as famílias vão conhecer ele conhece as famílias. Até aí eu quero que a sociedade é que tem que fiscalizar se estão funcionando bem ou não. Né? Porque quem mora e quem trabalha no lugar é que sabe os problemas e as prioridades do lugar. Eu vou falar para o senhor, ó, agora que o senhor colocou essa ideia no ar aí, hoje o meu canal eu já consigo pagar um editor. O editor que trabalha para mim, ele mora em São Mateus. E tipo assim, eu queria que fosse ele, porque eu já conhecia o trabalho dele e tal. Tanto que eu tive que insistir pra ele poder... O que foi? Pode ir. Tanto que eu tive que insistir pra ele fazer esse serviço pra mim. Mas as pessoas que ele ia me indicar são da cidade de Tiradentes. Sei. Ou seja, a gente tem muita mão de obra em cima que mora lá. Então seria fácil arrumar esse pessoal. Então, mas isso que nós temos que fazer, negão. Nós temos que levar o emprego para perto das pessoas. Cidade de Tiradentes tem cerca de 300 a 350 mil habitantes. São 330, se não me engano. Puxa, aquilo lá foi feito da Fazenda Santa Etelvina na década de 70, 75, 76. Aliás, ficou muito legal o pequeno centro cultural que foi feito lá da sede da fazenda para manter a história do lugar. Nunca regularizaram Cidade de Tiradentes. Então você vai lá ver, tem 36, acho que tem 30 licenças de funcionamento só, todo o resto é irregular. Agora eu te pergunto, tem só 30 estabelecimentos comerciais? Não, 30 né? Tem na minha rua. Então te pergunto, o que eu quero fazer também? Tem milhares, né? E assim a cidade inteira, porque a Brasilândia é a mesma coisa, Jardim São Luís vão te falar que é manancial, etc. Nós temos que pegar todos esses estabelecimentos que são menores de 40 metros quadrados, o pequeno cabeleireiro, o pequeno armazém, o pequeno bar, pequeno pet shop, regularizar tudo isso daí, independente da regularização fundiária, e pode fazer isso. Aí você fala para o cara o seguinte, a única exigência que eu vou fazer é que ele se transforme num MEI.
para ele ser oficial. Na hora que ele tiver oficial, ele passa a ter crédito. E na hora que ele tem crédito, ele pode expandir o negócio dele. E fora isso, ele se livra daquele achaque, daquela ameaça que ele tem o tempo inteiro, eventualmente de um fiscal corrupto ir lá toda semana buscar a contribuição ameaçando ele de fechar. Não estou dizendo que todos os fiscais sejam assim, mas a gente sabe que tem. Vamos lidar com a São Paulo real. A São Paulo real. Então isso é uma coisa que faz uma revolução e abre espaço para novos empregos na periferia. E depois fazer a regularização fundiária. Aí sim, para você levar fábricas grandes, supermercados, agências bancárias, porque essa turma não vai colocar uma loja lá para ficar sujeita à fiscalização. Esse é o grande problema. Porque é isso que eu sempre... ter emprego na periferia? Não, de você não ter, porque às vezes a gente olha... Eu vou dar um exemplo, o Shopping Aricanduva. Isso. Dá pra dizer fácil que metade do público do Shopping Aricanduva vem daquele setor. Claro. E às vezes a gente pensa, cara, a gente tem terrenos gigantescos aqui. Tudo parado. Onde você podia colocar um Shopping Aricanduva. Então, aí que tá. Esse é o grande problema, então. É o grande problema. A regularização fundiária, não tenho dúvida. Eu estava agora no Bom Retiro e estava falando para eles, puxa, as confecções daqui que foram embora... Por que a gente não pode fazer um distrito de confecções na periferia de São Paulo, que a gente delimita o lugar, regulariza e dá um regime fiscal de imposto especial para eles? Para o pessoal ficar aqui, você tem a mão de obra, né? E tem o espaço físico. O problema é que São Paulo, ao longo do tempo, todo mundo começou a falar que não era mais para a indústria, não era mais para a indústria. Você vai fazer o quê com essa mão de obra? Vai virar um gigantesco call center a cidade? Não é assim. Então tem que fazer isso. Você quer ver outro exemplo? Você falou do Shopping Aricanduva. Você vai lá para o Jaçanã. Também 80% irregular, 70% irregular. Vai lá para o Jardim Fontales, tudo irregular, porque é tudo ocupação. Jardim Fontales, Jardim Flor de Maio e tal. Aí você vai num lugar lá que tem uma fábrica de detergentes, de produtos de limpeza, e perto, lá é uma ilha regularizada. Tem um baita de um supermercado. Chama-se Supermercado Bergamini. O seu Odílio Bergamini é a maior loja de supermercado da América Latina. Tem 96 estações de caixa, para você ter uma ideia. Caramba! Assim de gente. Então a periferia tem um mercado imenso. Imenso. E você tem que levar, então, o trabalho para lá. Lá em São Mateus, nós fizemos o Distrito Industrial. Chama-se Parque São Lourenço. Isso que eu quero fazer em outros lugares da cidade. Lá nós implantamos, já estava em andamento também, porque era uma ilha regularizada que tem lá. Foram as fábricas, nós fizemos uma habitação. Então você anda por lá, você tem a avenida, de um lado estão os conjuntos habitacionais, do outro lado estão os empregos e as fábricas. Isso que nós temos que fazer pela cidade, para não ter que ficar todo mundo no trânsito. Eu tenho convicção, negão, que metade da nossa população dorme menos do que 5 horas por noite na cama. Tenho certeza, porque fica no transporte público. Baseado no pessoal que eu vejo esperar na fila para ir sentado e ir dormindo. Não é? Então, mas essa conta... Não é? Você acha que é razoável o negócio? No que é dito a cidade mais rica da América Latina, que eu falo, é rico da Paulista até a Faria Lima. E o resto? Aqui nós temos uma campanha, sabia? Candidato que pede voto na Paulista vai pro fim da lista. Porque a Paulista, pra mim, é o último lugar que o cara tinha... Ele tinha que vir de fora pra dentro. Mas é o que eu falo. Ele tinha que vir de fora pra dentro. A prioridade é da periferia pro centro, porque o centro expandido, é só dar um tapa, fazer o básico, que é a obrigação, zeladoria, limpeza, que já está acontecendo. Limpeza, manter iluminação em ordem, limpar bueiro, porque isso não fazem, né? Há anos, por isso que alaga a cidade inteira, qualquer chuvinha. Limpar bueiro, galeria, que isso é simples. Agora, você vai para a periferia, é fazer os postos de saúde, onde tem muita fila, trabalhar sábado e domingo, é fazer trabalhar muitas vezes 24 horas, mas aí você tem que dar apoio para o médico no transporte à noite, tem que dar apoio de segurança à noite,
para o posto de saúde, as AMAs a mesma coisa, os hospitais vão ter que fazer cirurgia também em outros períodos. Ainda tem rua de terra em São Paulo, muita, e a gente sabe que rua de terra em São Paulo não é que nem na cidade de interior, que tem lá o Pedrisco, a guia, é tudo uma barroca que não passa polícia, não chega ambulância, caminhão das Casas Bahia não consegue entregar, é um pesadelo. E aí é onde eu entro com o meu projeto, que é o de habitação, que é a urbanização de favelas. Esse, para mim, vai ser a prioridade do governo. Em obras, vai ser urbanização de favelas. Porque como o senhor pretende urbanizar? Tipo, fazer aquele esquema de aqui tem uma favela, aqui do lado eu vou construir os prédios, o pessoal sai daqui e vem para cá? Não. Qual não precisa sair. Fazer o que a gente fez em Paraisópolis. Por exemplo, num pedaço de Paraisópolis, que é aqui na Oeste, nós fizemos isso na Vila Nilo, na Zona Norte, e na Santa Inês, na Leste, no Cantinho do Céu, que é manancial. O que você fez no Cantinho do Céu? Tá lá a favela. Senta com a comunidade. Primeiro ponto é esse, que senta com os caras. O que é importante aqui para vocês? Como é que tá, papapá, o que tá muito ruim e tal? Bom, primeiro ponto, faz a regularização fundiária. Na hora que você faz a regularização fundiária, imediatamente você pode pôr esgoto. Aí vai o esgoto, que isso faz toda a diferença na vida das pessoas. Aí tem muita criança, então põe um clube. Só que para pôr o clube você vai ter que tirar umas pessoas para caber o clube. Porque você precisa do espaço. Tudo bem, então você mede quantas pessoas vão tirar X. Para fazer as ruas também vai ter que abrir rua. Quantas pessoas são tanto? O que você faz? Separa uma área para verticalizar um pedaço. Para essas pessoas que tiveram que sair dos lugares, vai para a parte verticalizada. O resto, você vai dando uma arrumada nas casas. E você transforma o resto. Você transforma uma favela em bairro. Isso o senhor fez em Paraisópolis? Foi a quando gestão. Eu digo, isso. Nessa época o senhor era... Não, eu era secretário de subprefeitura. Metade de Paraisópolis foi feita. A outra metade o Haddad parou. Nós fizemos o Cantinho do Céu, que também é zona sul, fica falando que é manancial. É manancial, mas onde estão morando as 13 milhões de pessoas que estão lá? Não é melhor regularizar logo? Senão você vai falar, vai pôr o supermercado, não pode, que é manancial. Aonde? Porque enquanto não regulariza, não vai esgoto. Qual que é o entrave tão grande da regularização? Precisa do prefeito para... Não, agora não tem mais nenhum. Inclusive foi feita a lei federal pelo presidente Temer, que facilitou muito a regularização fundiária. Então, tipo, é uma coisa que não se tem desculpa. Não tem. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Não custa. Olha, sabe quanto custa por unidade a menos? Quanto custa por unidade a urbanização de favela? 40%, até 40% do que custa um predinho de Minha Casa Minha Vida. Com a vantagem, você não desloca a pessoa de lugar. Até eu vi uma coisa muito engraçada, Negão, ontem. Teve um debate desse candidato, o Boulos. O Boulos, isso que eu estou te falando, ele está copiando até as vírgulas. Eu até brinquei. Olha lá, o comunista copiando o discurso social do capitalista. Porque isso é o que nós temos que fazer. O que eu falo, a necessidade das pessoas, ela não é nem de esquerda nem de direita. Ela só tem que ser resolvida. Não é? As pessoas só querem que seja resolvido. Não é para ficar nesse debate, é a grande desculpa para não resolver nada, que nem ficar culpando Câmara de Vereadores, culpando o Tribunal de Contas. Quer trabalhar na prefeitura? Tem que saber que tem Tribunal de Contas, tem Câmara de Vereadores, tem Ministério Público e tem problema pra cacete, não tem jeito de você fugir deles, tem que resolver. Esse é o ponto. Como a gente faz? Porque, por exemplo, o senhor conhece ali a Avenida dos Metalúrgicos, é uma avenida apertada. Sim. Ali eu até entendo que é um pouco mais difícil de resolver, porque de um lado a calçada é menor que do outro. Mas, por exemplo, eu vou dar a Hagé Bischoff. Ela é 2 carros vai, 2 carros volta. E em vários pontos dela a calçada é gigante. Por que isso acontece? Porque é mal planejado. Ou foi feita a desapropriação mal feita na época que abriram a avenida. E agora é muito mais difícil de você fazer. Muito mais difícil, muito mais caro. A Metalúrgicos, ela ainda tem área de escape num dos lados, né? Isso. Do lado do céu, vamos dizer, indo daqui para lá. Que é até onde o ônibus consegue entrar, assim. Até você poderia alargar, tira um pouco de área verde lá do lado, daria para alargar. Mas eu acho que a grande mudança vai ser que nessa coisa na mobilidade, no transporte, você viu que o Uber já entrou em todos os lugares da cidade. Já. Então, caiu bem o uso de ônibus, caiu razoável. A bicicleta entrou em outros lugares, patinetes outros.
as alternativas de transporte surgirão. E eu acho que essa criação das novas centralidades, quando você começar a levar... Você tem que levar os empregos para perto das pessoas. A circulação pela cidade vai ser muito menor. A tendência é circular perto do bairro dela. Uma coisa que tem que fazer também é arrumar calçada. Calçada tem que ser responsabilidade do poder público. Porque hoje ela é responsabilidade do cidadão. Do cidadão. Então, o que eu legal. acho muito errado. Deixa eu te perguntar, lá em Cidade Tiradentes, tem um monte de gente que não tem nem escritura da casa, porque construiu lá. Vai multar quem se não tiver calçada? Me diz. Isso é um ponto. Segundo ponto, algum dia você saiu na porta da sua casa com uma picareta na mão e quebrou a sua calçada? Não. Quem quebra a sua calçada? Ou é empresa de cabo elétrico, ou é de gás. E é isso que eu fico... Por que eu sou... Não tem nada a ver. Tá entendeu? errado. Se foi tipo a Sabesp que quebrou. Tá errado. Para mim, calçada é a via pública do pedestre. Que nem a rua é a via pública do carro, o corredor é a via pública do ônibus. Calçada é a via pública do pedestre. O poder público tem que cuidar. Quando você vai recapear a rua, já faz de testada até testada. Calçada e rua. E hoje calçada não é caro, né? Você pega Paris, que é uma cidade sofisticada. A calçada em muitos lugares ela é feita de asfalto. Uhum. Então, não precisa ser. Ou concreto, tem que ser, não é um elemento decorativo a calçada. Ela tem que ser abrasiva, né, para não escorregar, e fácil manutenção. Isso é coisa. Então, se você tiver calçada boa, iluminação boa e bom policiamento, as pessoas também começarão a andar Agora muito que o mais senhor falou que a calçada tem que ser abrasiva. Esqueceram de avisar o nosso querido prefeito Bruno, porque lá em frente o Extra, o senhor vai saber onde eu tô falando. Em frente o Extra, reformaram a calçada, deixaram um degrau dela para continuação, mas fizeram com cimento queimado. Fizeram isso na cidade inteira agora. Mas com cimento queimado, pra mim, é o cúmulo do absurdo. Tipo, é o cúmulo. Primeiro vai quebrar muito rápido, vai trincar inteiro. Isso fizeram... Hoje mesmo tá escorregando. Então, na hora que chove. Pois fizeram na Guilherme Cottin isso, fizeram aqui na Silvio Romero inteiro, na Lapa. É aquela coisa, obra de véspera de eleição, para fingir que está trabalhando. Quer dizer, agora que o comércio começou a reabrir, você está impedindo os clientes de entrar nas lojas. Aqui no Brás isso está acontecendo. Hoje aqui no Brás estão desesperados. Não, uma onça com razão, né? Engraçado é que a última vez que nós conversamos foi o senhor que me deu o dado de que o Vale do Anhangabaú tinha custado quase 100 milhões e que o Hospital da Cidade Tiradentes 110. O senhor chegou a ver o piscinão? Que virou eu não sei hoje porque eu não vi hoje, mas da última chuva... eu vi, claro. Da última chuva virou um piscinão. Postei. Eu falo o seguinte, o prefeito conseguiu criar a própria enchente dele. Como se não... Porque não alagava ali. São Paulo, não alagava. Lá estava em ordem, inclusive. Não é uma prioridade. E não vai inaugurar agora, né? Ainda saiu pela culatra. Vai micar na mão do próximo prefeito. Tá preparado para enfrentar esse problema? O que vai fazer, né? Agora que eu falo... A gente você tem que se ajustar à realidade, porque não dá também para fazer uma coisa que fazem muito e eu acho um absurdo. Cada governo paralisa o que o outro estava fazendo e larga pela metade. E tem como você é jornalista e gosta de pesquisar, se você andar lá na Avenida Roberto Marinho, na Água Espraiada, você vai chegar lá num pedaço, perto da Marginal Pinheiros. Você vai ver lá uma baita estrutura de prédio, de habitação popular, que era da urbanização daquela favela de lá. Deve ter 300 unidades, 250, 300 unidades, paralisado há 12 anos. E do lado, outro símbolo do jogar dinheiro fora, um pilar daquele monotrilho. Também parado. Mas um do lado do outro. Eu falo, poxa, isso é... Aqui está aí o exemplo do que não deve ser feito. Foi muito bom o senhor ter falado isso, porque é a próxima pergunta. Meus netos, porque eu tô apostando neles, meus netos vão ver esse monotrilho chegar na cidade de Tiradentes? Você sabe que o projeto... Você já andou no monotrilho, né? Já. Você viu que ele é pequenininho. Então vai resolver bem pouco. Mas já que tá, né? Lá fizeram um erro de projeto, por isso que ele está parado lá em São Mateus. Tinha um córrego, mas eu acho que vai acabar chegando lá na cidade. Mas meus netos vão ver?
Ah, vão, viu? Eu não vou fazer, certamente, porque isso é atribuição do governo do estado. Mas como eu disse, é que eu acho que quem mora em cidade de Tiradentes ao longo do tempo, e eu espero conseguir contribuir muito com isso, não precisará tanto vir para o lado de cá para fazer coisas. A cidade tem que chegar lá. Peraí, o monotrilho não é da prefeitura? Não, monotrilho é do estado. Eu lembro que era tanto falava que eu... entendi. Então o fura-fila é da prefeitura. Fura-fila era Quando ele se torna monotrilho, aí ele já se torna... Estado, metrô. Uma coisa que eu nunca entendi, não sei se o senhor vai saber me responder. Por que não foi fura-fila até lá? Porque faria muito mais sentido. Hoje a gente vai pro Sacomã em 7 minutos, né? É muito rápido você ir pro Sacomã. Uai, é o que nós estávamos falando. Porque um não quer continuar o que o outro começou. Aí muda o nome, mudam as coisinhas e atrasa tudo. Uma besteira, te obriga a fazer um transbordo, não vai... Aqui, pra quem não tá entendendo, é o seguinte. Existia uma obra que a gente chama de fura-fila. Que era do Pita. Isso, exatamente, era do Pita. A ideia é que ela fosse chegar até a cidade de Tiradentes e uma parte seria até o Sacomã. A parte que foi até... O Pita nem terminou. Quem terminou foi o Pita começou. O Pita começou. Foi o Serra que terminou, o Kassab. Foi até o Sacomã. Isso, o Kassab foi até o Sacomã. Só que assim, a parte que iria pra cidade de Tiradentes mudaram de ideia e falaram, não, vamos fazer monotrilho. Ao invés de fazer o monotrilho que você vê para o volume de gente que tem cidade de Tiradentes que vem pra cá, ele é pequenininho. Cabe quantas pessoas no monotrilho? Sei lá, 80 pessoas num vagão? Se tanto? Nem isso. Acho que nem isso. Acho que nem isso. Então, ele é inadequado para esse tipo de coisa. Mas, enfim, é o que tem. Por isso que eu acho fundamental é levar os empregos para perto de onde as pessoas moram. Isso que o senhor está falando é tão firmeza. Um dia, se o senhor puder fazer uma pesquisa ou pedir para alguém fazer, pegar o ônibus o Parque Dom Pedro na cidade de Tiradentes às 7 horas da manhã. Eu digo às 7 porque é quando abre isso que eu vou falar. Você pega às 7 horas da manhã, ele faz Ragué Bischoff, ele entra na Aricanduva. Quando ele chega no Shopping Aricanduva, metade do ônibus desce. Ou seja, tipo assim, metade daquele ônibus trabalha no Shopping Aricanduva. E quase metade dessa outra metade que ficou, ela desce antes de chegar na Radial. É muito louco isso, porque quando você chega na Radial, você senta. Faltando, lógico, 5 pontos pra você chegar e dá até raiva. Essas são coisas que eu sempre digo, né? Precisa fazer uma revisão na logística dos ônibus também. Você sabe que eu fiz uma experiência uma vez de pegar um ônibus em Cidade de Tiradentes e vir até aqui. Acho que peguei umas 8 horas da manhã, 7h30 da manhã, sei lá o quê. Cheguei às 10. Quase fiquei louco. É de enlouquecer. Porque você acha que tem aquela distância, mas ele vai fazendo... vai serpenteando pela cidade, desce 2, pega 1, ou seja, os roteiros e os pontos de ônibus também estão nos lugares convenientes para as empresas, não para as pessoas. Esse é uma das coisas que tem que ver. Segundo, tirar ônibus vazio da cidade, tem muito ônibus batendo lata, fora do horário de pico, e colocar eles no horário de pico. Entendeu? Para que você possa ter mais conforto nas horas que tem mais gente andando. Se você vai lá na Avenida Rebouças e senta lá um pouquinho, em cima do corredor, às 3 da tarde, você vai ver a quantidade de ônibus, até desses biarticulados que passam vazios. Né? Caramba! Mas é o que eu falo. Por isso, ser prefeito de uma cidade como São Paulo tem que... É uma questão de estudo. É um estudo. Isso fazer o que o senhor falou. Bota alguém parado ali e diz assim, ó... Tá vendo o ônibus passar cheio? Então, tipo, anota. Passou o ônibus, anota. Mais ou menos quantas pessoas tem. É um estudo. E na cidade a gente percebe muito isso, né? Que você tem que observar. Por quê? Primeiro porque cidade é uma coisa dinâmica, ela muda todas as horas. Segundo, os próprios costumes das pessoas também mudam, né? Hoje, que eu falo, muito mais gente anda de Uber, então né, deveria mudar já a logística de ônibus, porque tem um fato novo aí, né? Daqui a pouco vai ter o ônibus Uber. Tenho certeza. Como é que vai proibir? Como é que vai proibir isso? Não vai conseguir proibir. Essa semana teve passeata, não é ainda o ônibus Uber, mas é... Quase. É quase. Os ônibus de empresas, por exemplo, esses fretados. Isso. Então, daqui a pouco isso aí não presta o serviço público. As pessoas não usam fretado. Então, pode ou não pode usar corredor? Hoje não pode. Por que não pode?
Se não tivesse o fretado, o cara não ia ter que pegar um ônibus normal. Exatamente. Então, sabe, são discussões que a gente tem que começar a fazer. Porque a gente vive em cima de uma cidade que é meio irreal. Então, os corredores funcionam, mas se puser os fretados, não funcionam. Bom, mas as pessoas estão andando de fretado, que é um ônibus. Se a empresa tirar o fretado, o cara vai ter que ter um ônibus. É mais 30 são mais 36, são 36 lugares, mais 36. Quantos anos o senhor tem de vida pública? 25. 25 anos de vida pública. Essa é uma pergunta que eu ando fazendo para todos os candidatos que chegaram aqui. Vamos fazer uma comparação aqui. Eu perguntei isso pro Guilherme Boulos, por exemplo. Ele não tem nenhum ano de vida pública. Toda a experiência dele vem dos movimentos por onde ele passou. Tanto que ele... Eu até perguntei, mas como que você vai administrar uma cidade como São Paulo se você não tem a devida experiência? Ele falou, não, mas eu tô vindo com a Erondina, que já foi prefeita e tal, então ali, ponto. Guilherme Boulos. O Arthur Duval, ele só foi deputado estadual, 2 anos como deputado estadual. O Bruno Covas eu tô na dúvida, mas se eu não me engano, Bruno Covas... Foi deputado estadual e largou o mandato de federal para ser vice do... Para ser vice, ou seja... Ele foi secretário de meio ambiente. Como administrador, ele só tem 2 anos, certo? Como que o senhor vê, por exemplo, no segundo turno do senhor, qual seria a estratégia do senhor para pegar pessoas que claramente o senhor tem mais experiência? Bom, então, eu acho, esse é um ponto que você falou. O cargo de prefeito não é cargo para aprender a administrar a cidade. A cidade tem 12 milhões de habitantes, isso aqui é uma cidade, um país, com muitos problemas, porque essa desigualdade... Você sabe que, estava vendo hoje, saiu o mapa da desigualdade. Quem nasce no Jardim Ângela tem expectativa de viver 58 anos. Certo. Quem nasce em Moema, 81 anos. Você acha que tem cabimento isso na mesma cidade? E por que é isso? Falta de saneamento, saúde ruim, violência num lugar e o contrário em outro. Então, ser administrador aqui, você precisa entender como é que faz a máquina funcionar. Primeiro ponto. Quais são as prioridades da cidade e como é que resolve? Como é que se enfrenta as máfias da cidade? A cidade é uma cidade complexa, difícil. Agora, todo mundo acha que todo mundo quer se aventurar, né, negão? É isso, o cara quer ser candidato para depois ficar aí 2 anos para ser candidato a governador, outra coisa. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver. O que eu acho muito errado, porque São Paulo é uma cidade país. Não dá para você usar ela de escada, de trampolim para você... Não, eu acho isso absurdo e é uma das razões que eu sou candidato por causa disso. Eu adoraria ser prefeito de São Paulo porque eu sei que dá para mudar. Eu passei 5 anos na prefeitura. Já tive na área pública federal, fui ministro de Estado, fui secretário aqui no estado de São Paulo. Quer dizer, eu conheço bem a administração, mas principalmente a cidade. E sei que não precisa ser essa coisa horrível que está. Olha as enchentes que estão acontecendo. Você vai falar, a limpeza vai acabar com as enchentes? Não. Mas se resolve muito as enchentes. Quando nós estávamos na prefeitura, o Pirajussara alagava todos os anos, historicamente. Por que nunca mais alagou? Porque nós fizemos os 2 piscinões que precisavam ser feitos lá e rebaixamos a calha do rio. Jardim Pantanal na leste e 3 Meninas e Jardim Helena sempre alagam. O que nós fizemos lá? Um polter, que é uma barreira, foi feito lá, um pedaço, reduziu muito a enchente lá, continua num pedaço, mas um pedaço parou aquela enchente. O Aricanduva precisa resolver. Agora, se você fizer limpeza durante o período de seca, que vai de abril até novembro, limpeza de bueiro, de boca de lobo e a limpeza das galerias e manutenção nas galerias, porque elas ficam empedradas de sujeira dentro. Limpar os córregos, fazer a limpeza manual, que é tirar o capim, e a limpeza mecânica, desassorear, tirar a areia do fundo. E, por exemplo, que aí essa turma que está aí não sabe, fazer as operações cata-bagulho. Operação cata-bagulho nos bairros é importantíssimo, porque senão tá aquele pneu velho, quase não sofá. Acontece. Não acontece. No bairro não, aqui no centro quase todo dia, mas então, não acontece. No bairro quase não acontece. Então, se você faz isso, você não vai resolver toda a enchente, porque precisam as obras que têm que ser feitas, mas você atenua muito, reduz muito e melhora a vida das pessoas, né? Aqui teve uma época aqui que o pessoal tava colocando placa. Que eu achava o cúmulo do absurdo é a placa. Cuidado aqui. Tipo, área de enchente. Área de enchente. Que eu falo... Então, aí o cara achou que resolveu o problema. Era o Haddad esse. Região sujeita a enchente. Isso foi o Haddad que fez. Eu falava, isso aqui nem, sabe,
Quando você está com um problema para resolver, você manda um e-mail para o fulano, e você pergunta, você resolveu o problema que eu te mandei no meu... Ah, sim, eu já dei o forward do e-mail para não sei quem. Aí ele acha que resolveu o problema. Ele passou. Passou. Ele passou e para ele resolveu. Isso é a placa. Cuidado. Se eu fizesse essa pergunta que eu fiz para o senhor para os seus adversários, eles vão dizer, como quase todos estão dizendo, que tipo assim, não, mas eu quero cuidar de gente, eu sei que posso... que eu gosto de ser um pouco mais prático, eu não tô aqui diminuindo, lógico, eu tive os candidatos que vieram aqui, obviamente todos têm boas ideias, todos têm boas intenções, não é a minha intenção diminuir. Mas eu gosto de pensar da seguinte forma, eu precisei, quando eu construí essa casa aqui do lado, eu precisei construir um banheiro e uma área de lavanderia. Eu não tenho a manha de construir uma área de lavanderia. O resto eu consigo construir de forma industrial, tanto que ela é feita de ferro e tal, entendeu? Eu fui lá e contratei um pedreiro. Então, para eu contratar o pedreiro, eu não cheguei e disse assim, peguei um pedreiro que tivesse boa vontade. Eu peguei um pedreiro que já construiu. Entende o meu raciocínio? Eu entendo o seu raciocínio. Eu vou te dar um exemplo bem parecido com esse. Por exemplo, a minha mãe, eu adoro ela. Ela é inteligentíssima, boníssima, cheia de ótimas intenções. Mas eu jamais votaria nela para ser prefeita de São Paulo, por exemplo, porque não tem nada a ver. Precisa experiência. E essa coisa de falar, também quero cuidar de gente e tal. Você acha que quem veio para São Paulo e está aqui, está ralando dinheiro, ninguém quer ser cuidado pelo poder público. As pessoas querem que o poder público faça parte dele e não enche o saco. Esse é o ponto. Vai tratar de me dar educação, saúde, né, segurança, asfalta a rua, tira o lixo, que da minha família cuido eu. Não preciso que o poder público cuide. Se ele fizer parte dele, já é 80% do caminho andado. Sempre falo, São Paulo, negão, foi colonizado. O meu bisavô chegou aqui em 1886, uma mão na frente e outra atrás, perdeu tudo no caminho. Mas veio aqui, o que era o Brasil em 1886? Era coroa ainda, era um rei, tinha imperador Pedro II, mato para chuchu, São Paulo devia ter 50 mil pessoas, né? Escravos, ponto. O cara saiu da Europa, mundo civilizado, desenvolvido. Quer dizer, um cara que fez esse trajeto, 2 meses de viagem, aqui tinha pernilongo, malária, calor, e sobreviveu, é cara que tem tutano. E todo mundo que veio para cá, seja os imigrantes europeus, seja os nordestinos, começaram a vir na década de 50 para cá, houve a história deles, o cara chegou aqui com 10 anos de idade, ficou na casa do amigo do pai. É a história dos meus pais. Então, é a história dos meus pais. E venceram. Então não quer ajuda do Estado. Aqui só tem gente, ninguém veio buscar qualidade de vida em São Paulo, todo mundo veio buscar trabalho, né? E oportunidade. E isso que a política tirou de São Paulo, esses predicados, as oportunidades, o trabalho e a esperança. E é o que a gente precisa devolver, fazer São Paulo ser São Paulo de novo. Cidade que conduz, não é conduzida. Parar com essa história que tem que ficar, os candidatos ficam paparicando, procurando padrinho daqui, padrinho de lá. São Paulo tem que andar com as próprias pernas, tem que se dar muito bem com o governo federal, tem que se dar muito bem com o governo estadual, não tem essa, porque você não pode deixar uma briga sua pessoal ou ideológica atrapalhar 12 milhões de pessoas. Isso não existe. Às vezes parece que soa, quando eu vejo essas brigas assim, não é nem tanto atrapalhar, é atrasar. Eu sinto mais um atraso. Tipo... Sabe, pega coisas pequenas e transforma em coisas gigantes. Essa briga das vacinas. Tem cabimento o negócio. A essa altura do campeonato, com as pessoas loucas para voltar à vida normal, poder trabalhar, poder sair, voltar ao emprego, vamos ficar discutindo se a vacina A, B ou C. Pelo amor de Deus, vamos andar com esse assunto, né? Não trava esse troço, pô. Tem muitos boatos que dizem que depois da eleição chegará uma segunda onda. Mas essa segunda onda o pessoal vem, lógico, embalado por algumas decisões que outros políticos de outros estados estão tendo, que as pessoas meio que desconfiam disso. O senhor acredita que haverá uma segunda onda? E caso eleito, qual seria a sua
Pode acontecer, postura. Né, porque está acontecendo no mundo inteiro. Mas eu não acho que é culpa do político A, o político do B, não. Acho que aí é culpa das pessoas, que são irresponsáveis. A quantidade de festas que você vê que as pessoas estão dando, não tem que fazer isso. Nas campanhas agora, a gente fazendo churrasco e etc. Para quê? A gente ia passar aqui essa semana, mas aí a Cleide não deixou, que era um político, eu não vou lembrar o estado, mas ele fez uma... Era igual o carnaval, sabe? Quando passa o trio elétrico. Sim, ele literalmente colocou um trio elétrico na rua, brincando ali umas 2.000 pessoas dançando. Então, se você olha de repente, você pensa que era tipo do último carnaval. Se você olha... Então, é isso que eu falo. Custa cuidar, porque não foi hoje, se você olhar, tem sei lá quantos milhões de pessoas contaminadas no Brasil. Quando veio o tal do negócio do confinamento, tinha o quê? 5.000 pessoas. Então, hoje, o perigo de pegar é 100 vezes maior. Então, a gente deveria estar cuidando, porque não dá para ficar tudo fechado. Percebeu-se isso. Mas segue os protocolos, lava a mão o tempo todo, usa máscara, faz as coisas. Eu sempre defendi o protocolo da farmácia. Tipo assim, todo mundo deveria usar o protocolo da farmácia. Era curto e grosso. Você não entrava numa farmácia sem pôr máscara e desinfetar o qual. É isso. Exatamente. Era concordo, distanciamento. Não é tão trabalhoso fazer isso. Era o protocolo da farmácia, que eu falava que todo mundo deveria usar. Ainda nesse assunto, quando tava lá aquela histeria, porque pra mim rolou uma histeria... um pouco de exagero. Entendeu? Tem a moça do qual eu compro alface quase todo dia lá na cidade de Tiradentes. Ela tem uma Kombi, ela põe a Kombi lá na frente, ela só vende alface, legumes e tal. Ela não pôde trabalhar. Lógico, agora ela já voltou, tá mais tranquilo. Como a gente pode regularizar esse pessoal? Eu entendo, por exemplo, que é um pouco mais difícil regularizar o pessoal que faz a comida, porque aí existe todo um protocolo e tal. Mas, por exemplo, alface, coisas industrializadas, deveria ser mais fácil. Então, olha, quando eu estava na Câmara, fiz a lei que justamente regulariza a comida de rua. Porque quando eu era secretário, eu me lembro que metade do tempo perdia com a GCM correndo atrás do cara que faz cachorro-quente, vende abacaxi, é ridículo. E depois cá entre nós, você imagina o cara que mora em Cidade de Tiradentes, trabalha no Parque Dom Pedro, as pessoas acham que ele vai para casa almoçar? Ou ele pode ir no restaurante todo dia? Então, regularizou. Então, a comida processada, e uma das coisas que me chamou a atenção também, porque eu adoro quando eu vou para a periferia, o que tem de empadinha boa, pastel, coisas... E é um gerador de renda também. A venda de alface, eu acho que essas coisas também deveriam entrar como comida, teria que ser processada. Mas eu acho que, por exemplo, nós temos que estudar e ver, porque numa cidade como São Paulo, isto é uma alternativa de trabalho. Porque hoje, por exemplo, ela só poderia ir na feira. Tudo porque bem, aí já existe uma regulamentação em cima da feira. Da feira, mas aí que tá, mas aí não consegue entrar na feira. Isso. Então, enquanto fica esperando na feira, onde poderia vender isso? Claro que não pode vender na frente do verdureiro, que está pagando imposto, paga aluguel, etc. Mas estabelecer ou bolsões, ou lugares, ou alguma coisa tem que se pensar. Porque nós vamos ter um período muito difícil de emprego. Por que a gente não pode, por exemplo, alugar o espaço? Porque, vê se o meu raciocínio está certo. Somos todos paulistas, estamos aqui e o pedaço é nosso. Por isso você não pode chegar e simplesmente colocar uma barraca ali na rua. Porque é como se você estivesse querendo colocar uma barraca dentro aqui do meu quintal. Isso. Porque o espaço é nosso. Então a gente não deveria criar eu não sei se imposto seria o chamar o certo, mas, por exemplo, alugar um local. Vamos usar o exemplo dessa moça. Ela estacionou o carro dela. Só que ela não estacionou normal, porque se ela estacionasse normal, ela não precisava pagar nada. Mas a partir do momento que ela estacionou o carro dela e está vendendo alguma coisa, a gente não daria pra gente criar uma espécie de, sei lá, um aluguel mensal pra ela, durante um mês você tem o direito de estacionar o seu carro em via pública e vender o seu material. Mas mais ou menos isso? É o que nós fizemos com a comida de rua. Com a comida de rua é isso, o cara pede aonde ele quer ir. Quer dizer, eles mudaram a minha lei, mas é fácil voltar. Hoje é a prefeitura que diz aonde pode vender. Isso eu acho errado. Claro que é errado, porque quem sabe aonde vende é você. Exatamente. Você vai pedir, opa, vi que aqui posso vender cachorro quente. É você que pede. E a prefeitura pode dizer sim ou não numa comissão que tem que ter lá a CET, para ver se não atrapalha o trânsito naquele lugar. Tem que ter a Covisa, né, Vigilância Sanitária, e a comunidade, Associação de Bairro.
porque também não pode pôr o churrasquinho debaixo do prédio de apartamento, com aquele cheiro insuportável, do lado do ponto de ônibus. E associação comercial para evitar que também venda no lugar que concorre com o outro. A partir daí, acabou. Quem vai fiscalizar é o cara da comissão da associação de bairro, porque se ele souber que alguém no bairro passou mal... E ele vai ser cobrado. Vai ser cobrado. Ele vai ser cobrado. Esse é o ponto. E eu acho que essa coisa... O que aconteceu com os food trucks? Eu até fui a semana passada num lugar super legal, a Fábia também foi, e o Pierre. Na Rua Augusta, o tal do Food Park. O que os caras fazem? É um estacionamento. O cara do estacionamento aluga. Faz exatamente isso, aluga coisa. Tinha lá uma puta praça de alimentação. Não falei errado. Uma baita praça de alimentação. Aqui não tem problema, não. Aqui não. Mas é que depois os adversários gravam e falam que eu sou... Mas uma praça divertidíssima. E isso que você falou também pode se fazer eventualmente bolsões, até em lugares privados, que o cara alugue e faça, estaciona lá a perua que vende alface ou sei lá o que. Vai ter que, eu sei o seguinte, esse ano nós vamos ter que fazer muitas exceções e regulamentações para ajudar o pessoal a sair da dificuldade. Aqui na Rua Manifesto, tenho quase certeza que é ela, a Rua Manifesto aqui no Ipiranga, eu ando de skate ali numa pista particular que tem ali, aí esses dias voltando, sentido aqui o fura-fila, aí eu senti um cheiro de churrasco, né? Falei pro meu filho que tava comigo, falei, vamos procurar onde é esse churrasco aí pra gente comprar um. Sabe onde era? Dentro de um condomínio fechado, tinha uns 4 food truck lá dentro. Então. Aí eu olhei e falei, caraca, olha que ideia. E tipo assim, claro. Eles não podiam vender na rua. Era um condomínio grandão, assim, mas os 4 lá dentro. Você que conhece, quando eu fiz as fábricas de cultura, então eu andei muito, estudamos muito o negócio de ver como estava a periferia e tal. Você sabe, o potencial criativo que tem na nossa periferia é gigantesco, porque o brasileiro e o paulistano da periferia, como o poder público é ausente, ele se vira e ele usa todos os meios, a criatividade dele para se virar bem. Então você imagina se a gente der um pequeno empurrão no cara. Aliás, nessa lei, na hora que você fez a lei da comida de rua, a quantidade de food trucks, bicicleta vendendo comida e outras coisas que surgiram por aí. E tão fácil. São coisas assim que eu fico de cara e falo, cara, isso é tão fácil. E eu não penso... Muitas vezes as pessoas têm ideias do tipo assim, a prefeitura poderia criar isso, ela nem precisava cobrar. Não, eu vejo até o lado do... Esse cara tá doido pra pagar alguma coisa, ele só quer trabalhar tranquilo. É isso. É isso que eu quero que as pessoas entendam. Mas às vezes eu acho que tem tartaruga quando tá em cima da árvore. Ou é enchente ou é mão de gente. Ou é mão de gente. Então é por isso que às vezes eu acho que às vezes criam-se dificuldades para vender a facilidade. Porque não precisa tanta regulamentação, tanta coisa. É que nem, por exemplo, você quer abrir uma loja, uma lan house. Está na lei todos os documentos. Não precisaria pegar todos os documentos, levar na prefeitura, ficar esperando. Para quê? Devia ser aquela coisa que existe no mundo inteiro, não é que eu inventei. Aquelas que são os documentos declaratórios. Que você abre a sua lan house e avisa a prefeitura, abri uma lan house no dia tal, estou de posse de todos os documentos. Acabou. Se ela vier fiscalizar e você não tiver, aí tudo bem. Aí quebra as pernas. Mas de resto, por que tem que ficar tanta burocracia? Às vezes o cara alugou o estabelecimento para pôr a loja, fica esperando 8, 9 meses pagando aluguel sem poder trabalhar. Né? Então, exatamente. Essas são as coisas que eu acho que no século XXI a tecnologia ajuda muito a simplificar e ajuda muito a combater a corrupção. Como a gente vai fazer na questão do lixo? Hoje São Paulo tem 2 máquinas que teoricamente reciclam o lixo. Entendeu? Muito teoricamente. Faz uma separação bem porca do lixo. Como que a gente pode fazer para abranger isso para São Paulo toda? Porque essas 2 máquinas trabalham basicamente com o lixo central, da região central e das áreas nobres de São Paulo. Tanto que foi tirado de muitas cooperativas. Eu sou um exemplo disso. Já acontece história aqui várias vezes. Entendeu? Então, eu acho que coleta seletiva é uma coisa que todo mundo gosta. A população gosta. E hoje São Paulo, acho que faz de coleta seletiva 1,5% do lixo. Nós temos que chegar a 15%, pelo menos. As 2 máquinas, de acordo com... Foi na gestão do Fernando Haddad, eram justamente para alcançar esses 15%. Mas não alcançou, né?
O que a gente tem que fazer, eu acho que é com concessão privada, eventualmente, porque isso é outra coisa que a gente sabe que quantos empregos geram as cooperativas. Não o cara ficar com a carroça, que isso aí eu sou contra. Eu acho que não precisa ele ficar com a carroça. Porque eu me lembro que eu conversei muito com os carroceiros numa época e descobri que eles conhecem sobre a matéria-prima do reciclável muito. Então, eu até fiz um acordo com ele. Falei, não, vocês param com carroça, vai achar cliente, ficam fidelizando os clientes, até a palavra aprendi com eles, que eu ponho a Limpurb, eu mando o caminhão fazer o roteiro que vocês... Mas hoje em dia acontece mais ou menos isso. Continua. Ela então, faz o roteiro vai retirando. E joga nas cooperativas. Eu recebi essas cargas por muito tempo. Então, mas tem que aumentar isso. Nós temos que aumentar muito, muito. Eu não sou um especialista nisso, mas eu já, no meu programa de governo, que tem que chegar até 15%. Eu conheço um bom. Então depois você presidente dos aparistas, o Carlos. Acho que já conversei com ele. Esse manja dos Paranauê. Esse daí... Como ele chama? Acho que tive... O Carlos da Paras Liberdade. O Jocely teve comigo. Esse eu falo pra você. Esse daí manja. Manja assim... Porque isso é uma coisa importante. Você reduz o volume de lixo e nós temos que uma hora parar com esse negócio de ficar jogando em aterro. É um negócio quase São medieval, né? É... Medieval, com saco plástico. Quer dizer, é um negócio que não existe, né? Então, porque aqui no centro funciona. Houve funciona também, entre aspas. Uma rua ou outra, tal, não chega. Mas assim, no grande centrão mesmo funciona. Mas o ideal seria que isso chegasse nos bairros. É isso que eu ia falar, nos bairros, porque tem as casas que tem muito material que joga fora. Aqui funciona porque ficou mais fácil fazer aqui. Como tem muito papel por causa dos escritórios, etc., ou muita loja, 25 de março, o Oriente, ou o Brás, então fica... Mas dá para você fazer. E que eu digo, as pessoas gostam de fazer isso. Então tem potencial em São Paulo. A questão dos carroceiros, que nem o senhor estava falando, eu vou explicar para o senhor. A questão da carroça é que assim, a carroça você tira mais do que na cooperativa. A cooperativa que funciona, a gente tem até uma aqui próxima, é a cooperativa do seguinte, ó, eu tenho o meu ponto, o senhor tem o seu ponto, eu faço o meu ponto. Então, por exemplo, eu trouxe 100 quilos de papelão, o senhor trouxe 50 quilos de papelão do seu ponto. Então, não vai somar os meus 100 com 150 e dividir por 2. Não, em algumas cooperativas é assim que acontece. A mercadoria chega e é dividida por todo mundo. Não, mas a que funciona é justamente a que não faz isso. Porque esse é o conceito de cooperativa, né? Não, mas eu também acho isso. Aí é o seguinte, cada um sai fidelizando os seus clientes. Isso, os exatamente. Clientes que o cara pegou a rua 25 de março, número 86, é do fulano A, aí você vai somando a tonelagem dos clientes de cada um. Tanto que os bons mesmo nem andam, nem vão com a carroça. Eles vão de carro, vão de perua, agora vão de acabou, HR. Acabou muito a carroça. Né? A carroça tinha é pouca uma gente. Indústria disso, de carroça. Porque o que eu mais me irritava de ver isso é que eu vi que tinha um intermediário que ele era dono das carroças, ele era dono da coisa, e punha os carinhas quase com salário de escravo catando reciclado para ele. Não. O salário nunca houve. O que acontecia é que, por exemplo, você era o dono do ferro velho, você tinha as carroças que você mandava fazer e você alugava. O aluguel era tipo em troca de que o cara vendesse para você. Aí as cooperativas nasceram mais ou menos disso. Porque, por exemplo, o cara que era pai de família, ele não pode... Ou ele se esforçava para ter a própria carroça, e mais pra frente ele se esforçava para ter um carro e um lugar para guardar. Porque o diferencial da sucata é justamente esse, você ter o lugar para guardar. Porque você vender em quantidade, você não pode, por exemplo, comprar 10 quilos de papelão como você compra uma tonelada. Entendeu? Então aí que diferenciava. Mas eu acho que se o senhor conseguisse, e dá para pegar o exemplo pelo pessoal daqui do Glicério, que é o que eu acho que trabalhava melhor quando o Carlos estava na gestão ali. A pessoa até... Hoje em dia existe uma divergência entre o pessoal da gente, mas eu acho que o Carlos ele conseguia comandar melhor isso daí. Carlos é o que morreu? Não, Carlos é o da Paz Liberdade. É isso que eu tava falando. Eu que arrumei aquele troço do Glicério, porque lá no Glicério, embaixo do viaduto, por exemplo. Isso. Aquilo era uma coisa que estava na cara que ia pegar fogo um dia e ia interromper o viaduto. Nós arrumamos, ficou em ordem. Isso. Tirou aquele depósito lá de baixo. E organizamos, fizemos as baias na época, tudo como o pessoal... foi o senhor que fez aquilo ali? Foi. Então, o Carlos por como ele pegava o material do pessoal de lá, ele meio que tinha a administração dali. Então.
Que foi onde ficou mais organizado. Tipo assim, na minha visão. Na minha visão foi. Ficou organizado. Que ficou mais organizado. Espaço e você nem vê o que tem lá hoje. Isso, exatamente. Antes era aquela coisa caótica que a qualquer momento ia ter uma tragédia. Né? E tem, porque não tinha separação, sim, uma. Mas no Glicério ainda tem, porque eu vi que tem umas casas lá que estão cheias de lixo, de sucata, ou sei lá o que é. Que ela tá, você não vê porque está fechada, mas aí tem umas que tem a janela aberta, você olha dentro, só saco de lixo. Isso tem que mudar. Tem que tomar coisa. O Glicério estão estragando. A própria prefeitura levou aquele centro de dependentes químicos lá perto, numa área que estava começando, já era meio degradada, só está estimulando a degradação da área. O Glicério é um lugar que tinha que arrumar e dá para arrumar. Como o senhor pretende mexer já nessa, a gente entrando... Eu também não gostei que colocaram o centro de dependentes ali também, mas... Você não pode fazer esses centros de dependentes tão grandes em lugares onde tem moradores, gente. E lá tem muita criança, por exemplo. E você está deixando deteriorar o lugar. Ou então quer fazer o centro de dependentes químicos, cuida direito. Deixa em ordem, você faça ele que seja imperceptível. O certo não seria numa área um pouco mais industrial, tipo aquela de São Mateus ali? Porque ela estaria um pouco mais isolada? Pode ser, ou menores, né? Eu tenho meu programa, por exemplo, para dependentes químicos, é fazer com as igrejas. E as igrejas, como elas estão muito pulverizadas, elas cuidam dos dependentes químicos dos próprios bairros, elas entendem lugares. Bem mais, hein? Porque Conhecem já estão, muito isso. Por que elas não fazem mais? Porque não tem grana para fazer. Nós temos uma grana. E a política pública. As igrejas têm o espaço e a mão de obra. E se você junta as duas coisas, você vai ter o ideal. Porque aí ela vai fazer as paróquias ou igrejas só são usadas finais de semana, ou 2 vezes à noite por semana. Isso. Então são espaços que eles podem usar para isso e a gente pagar. Como à noite podem usar para fazer festivais de gospel para a juventude aos montes. Usar o espaço físico. Nós temos que aproveitar esses espaços. É bom para eles, bom para a cidade e bom para a população. Para encerrar essa nossa entrevista aqui, já deixando o convite para o senhor vir de novo aqui, queria fazer uma pergunta. Quem o senhor acha que vai disputar o segundo turno com o senhor? Não tenho a menor ideia. Eu não escolho adversário, viu? Mas eu acho que pode acontecer do Bruno Covas mesmo. Do Bruno Covas? Prefeito. Pode ser. Porque é prefeito. Tem a máquina na mão. Isso é uma vantagem extraordinária. Tem quase 8 milhões de fundo eleitoral. Quase 50% do tempo de televisão. Isso ainda conta. Mas você sabe que isso não me preocupa tanto, viu, Negão? Pelo seguinte, para mim, ser prefeito de São Paulo é parte do meu sonho. E perder eleição faz parte do jogo. Faz parte do jogo. A gente só não pode desistir diante das dificuldades. Tem que enfrentar, você vai atrás do que você quer. Eu me preparei para isso, então... Estou aí, até o último dia, eleição em Minas Gerais, a última vez o governador se elegeu 5 dias antes. Ele estava com 5%, passou e ganhou. O Jair Bolsonaro, ninguém acreditava que saísse de Brasília. Está aí, presidente da República. Pode acontecer e pode não acontecer também. Exatamente. Mas muito obrigado pelo convite, viu? É isso, já deixo aberto aqui o senhor para vir. Antes do segundo turno, acho que é mais difícil, mas no segundo turno... Seria legal que o senhor viesse fazer uma visita aqui. Com o maior prazer. Com o maior prazer. Só convidar que a gente venha. Obrigado a todos que estão nos escutando. E esse papo sempre é gostoso, né? Porque é mais informal, a gente fala com o tempo. Tá bom? Obrigado. Um abraço para a turma de Cidade Tiradentes, que é um lugar que eu tenho um carinho especial. Você sabe que eu nem sei por que eu tenho um carinho especial, mas é um fato que lá é legal. É muito interessante. Você viu, eu nasci na Vila Prudente. Aliás, eu nasci em São Caetano, mas passei minha infância toda na Vila Prudente, casei na Santa Emídio. E foi morar em Cidade Tiradentes. Então, é maravilhoso lá. Abraço, gente. Gente, não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Andréa Matarazzo, boa sorte, entendeu? E venha nos visitar aqui no segundo turno. Obrigado, querido.